Vai no chão, novinha, vai. Vamos lá! Mais uma dica de conhecimentos bancários para você que adora essa matéria e quer pagar imposto de renda, quer ser concursado público federal, dos bancos públicos federais que nós temos lindos e maravilhosos. Então vamos à nossa dica, tá? Muito legal que vai fazer você acertar tudinho. Vamos lá, ó. SES Gran Rio 2015, Banco do Brasil, tá? Uma desvalorização cambial da moeda brasileira, o real. Não, é? Eu achava que era o iene, ó. Entre a moeda norte-americana, o dólar. Não, eu achava que era o euro, olha. Tá? Implica em quê? Olha o que ele tá falando. Ele tá falando de política cambial, tá? Na política cambial, nós temos as famosas taxas de câmbio, né? As taxas de câmbio, elas são responsáveis, tá? Por determinar quanto vale uma moeda em relação à outra. Então, por exemplo, se eu tiver uma taxa de câmbio elevada, tal, se eu tiver uma taxa de câmbio elevada, eu estou querendo dizer, por exemplo, que o dólar está valendo mais que o real, tá? O dólar está bem mais valorizado em relação ao real. É como se fosse isso aqui, ó. O dólar está bem mais valorizado em relação ao real, tá? É como se o dólar fosse isso aqui e o real fosse isso aqui. Isso é uma taxa de câmbio elevada, beleza? Isso aqui é uma taxa de câmbio elevada. Quando eu digo que a taxa de câmbio está baixa, tá? A taxa de câmbio está baixa é porque eu digo que a diferença entre o dólar e o real está menor, está mais simples, está mais perto. Então eu estou dizendo que esse dólar que antes valia muito, tá? Agora está valendo um pouco menos, ou seja, o dólar em relação ao real diminuiu um pouco. Aqui você vê que é muito, ó. Aqui você vê que é bem menos, tá vendo? Então, isso é uma taxa de câmbio baixa. Com uma taxa de câmbio elevada, eu vou ter aqui, ó, eu preciso de mais reais para comprar um dólar. Eu preciso de mais reais. E eu te digo assim, ó, se eu for comprar um produto importado, fica mais caro ou mais barato? Mais caro, então você para de usar as blusas daqueles colégios, né? Aquelas fardas que tem no Brasil, né? Aeropostale, Abercrombie, Lacoste, Tommy Hilfiger, né? Você para de usar aquelas fardas, porque tá mais caro. Você vai voltar a usar Renner, C&A, Riachuelo, Coquide, Gato Gaiato, né? Jeito Moleque, né? Aquela coisa toda. Lilica Repelique. Não, Lilica Repelique é caríssimo. Né? Então, ó, você faz isso, você troca. Já quando a taxa de câmbio está mais barata, você faz o quê? Você vai pra Disney conhecer o Mickey, não é verdade? Que tá mais barato. Então, quando a taxa de câmbio está elevada, é bom para os exportadores ou para os importadores? Para os exportadores. Por quê? Por que é bom para os exportadores? Porque se o dólar está muito elevado, esse exportador ele manda produtos para fora do Brasil e recebe em moeda estrangeira. Quando ele recebe a moeda estrangeira e faz a conversão, ele ganha mais. Por quê? Porque é bom para o exportador, porque a taxa de câmbio está elevada. E fica sendo ruim para o importador. Por quê? Você que compra as blusas, tá? Dos colégios. Por quê? Porque você vai ter que gastar mais reais para alcançar esse dólar. Ó. Agora, se o câmbio está pertinho, está mais barato, então aqui fica sendo bom. Olha para cá, ó. Fica sendo bom para os importadores, porque está mais barato importar, tá? E fica sendo ruim para os exportadores. Por quê? Olha para cá, ó. O Brasil, para todo país, é bom você importar e é bom você exportar. Por que é bom você exportar? Porque quando você exporta produtos que foram produzidos no Brasil, que geraram emprego e renda no Brasil. Quando você importa, você está trazendo produtos que foram fabricados fora. Você vai mandar dinheiro para fora e trazer um produto que foi fabricado fora, que gerou emprego e renda lá fora. Exportar é sensacional para a gente, só que nós somos um país emergente. A nossa característica principal é ser exportador de matéria-prima e importar tecnologia. Então a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de avião, a gente precisa de máquina de tomografia, a gente precisa de máquina para fazer punho de rede, tá? Que aquelas mulherzinhas que fica assim, ó, não existe mais aquilo não, tá? É tudo máquina que faz. A máquina é fabricada na Alemanha ou na Itália, a agulha é fabricada na Alemanha, então você precisa importar, tá? Então importação é bom também, mas tem que ter um equilíbrio, tá? Então
a balança de taxa de câmbio, a balança comercial, ela tem que estar equilibrada para que a taxa de câmbio esteja equilibrada e seja bom para os dois. Senão vai ficar nessa disparidade, ó, fica ruim para um e bom para o outro. Hoje a nossa situação é o quê? Tá ruim para os importadores, porque a taxa do dólar está muito alta. Então, às vezes, importações estão mais caras, incluindo, por exemplo, a gasolina, tá? Então, com a taxa de câmbio elevada é bom para o exportador, porque ele ganha mais. Com a taxa de câmbio baixa, fica bom para o importador, porque ele vai comprar lá de fora mais barato. Então vamos para a nossa questão para ver isso aqui na prática, tá? Ó, uma desvalorização cambial da moeda brasileira, ou seja, a moeda brasileira está desvalorizada em relação ao dólar. Isso implica em quê, né? Diminuição do número de reais necessários para comprar um dólar? De jeito nenhum, ó, eu preciso de mais reais para chegar nesse dólar. Tá? Não é assim. Diminuição do estoque de dólares do Banco Central? Isso não implicaria. Por que ele está falando isso? Porque quando eu tenho esse desequilíbrio, o que é que o Banco Central faz? Ele começa a jogar mais dólar na economia, porque se eu tiver muito dólar circulando na economia, o preço dele cai. Lei da oferta e da procura. O dólar é dinheiro, é mercadoria. Se tiver muito dólar, o preço cai. Se tiver pouco dólar, o preço sobe. Então ele joga dólar para o preço cair. Tá? Mas isso não necessariamente vai ser uma medida que ele vai adotar, ele pode fazer isso ou não, eu não posso afirmar. Diminuição do preço em reais de um produto importado dos Estados Unidos vai diminuir o preço? Não, eu preciso de mais reais, tá? Estímulo às exportações brasileiras? Beleza, bom para os exportadores. Se você ficasse na dúvida entre o item B de bola e o D de dado, é muito melhor você marcar o D. Por quê? Porque o D você tem certeza que vai estimular os exportadores, porque eles vão ganhar mais. Aumento das cotações das ações das empresas importadoras? Não, vai diminuir as exportadoras. Por quê? Porque no cenário desse a importadora se lasca. Beleza? Então nosso item correto é o item D de dose, D de Dreyer. Desce macio e reanima. Como é gostoso estudar conhecimentos bancários!